Aloha, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Quântica. Nós vamos falar hoje sobre competência. Será que você se sente um incompetente mesmo? E por quê? O que tem por trás desse sentimento, dessa sensação? Por que as coisas não funcionam na sua vida? E o que você pode esperar do futuro, pensando dessa forma, se sentindo dessa forma? Será que isso não é o chamado fenômeno da fraude, ou mais conhecido como a síndrome do impostor? É isso que a gente vai falar agora. Muito bem, então nós estamos aqui e vamos falar um pouquinho mais sobre essa síndrome do impostor, né? Sobre a questão da competência, certo? Então, o que nós vamos ver nesta aula? A gente vai ver, deixa eu colocar aqui meu óculos, gente, pelo amor de Deus, se eu não enxergo nada. O que é ser competente? Quais as perguntas que nós devemos nos fazer, ou quais são as perguntas relacionadas ao quesito competência, ok? O perigo de ser perfeito ou imperfeito, enfim. O faz tudo, o especialista, o gênio, o visionário. Todos esses, ou todas essas são crenças, sensações, sentimentos que a pessoa que tem a síndrome do impostor ou o fenômeno da fraude, como é conhecido também, ou ainda a síndrome do especialista, deve de se fazer no caso da competência. Se você caiu de paraquedas aqui e você não está entendendo muito bem aonde eu quero chegar, eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu dou a primeira aula explicando o que é a síndrome do impostor e como você pode estar, assim como 70% de todas as pessoas no planeta, passaram ou passam por esta sensação, por este padrão comportamental. E o que você deve fazer para você entender um pouco mais sobre isso na sua vida e aplicar isso no seu dia a dia, é claro. Então vamos lá, aqui é a nossa aula de hoje. Então, o primeiro conceito que a gente tem aqui é o que é ser competente, né? Então, a competência nada mais é do que você ter a habilidade, tá? A destreza de resolver um determinado desafio, um determinado problema, fazer uma determinada tarefa. É a qualidade de quem é capaz de se resolver determinado desafio ou de exercer uma determinada ação, um determinado cargo, uma determinada tarefa exclusiva, única ou não, ok? A pessoa que para a gente entender um pouco melhor, na verdade, o que é se sentir competente, a gente deve fazer as perguntas certas, porque senão a gente cai em grandes armadilhas. E numa dessas, a gente termina dando uma comidinha para essa questão da síndrome do impostor. Vocês vão entender melhor, vejam bem. Quando a gente fala em competência, em capacidade para fazer um determinado trabalho, ou se sentir competente ou capaz de alguma coisa, a gente tem que, principalmente quem tem essa sensação de que nunca é capaz, de que sempre está atrás dos outros, metrificar. O que acontece com quem tem a síndrome do impostor? Ele não tem nuances, a pessoa não vê nuances. E a gente tem que entender que nós não somos máquinas. É diferente da física, que estuda zeros e estuda é ou não é, nós, seres humanos, nós temos diferenciações dentro desses números. Porque a minha capacidade, a minha competência pode ser completamente diferente da sua e tá tudo bem. Esse que é o maior problema, a gente achar que a gente tem que estar sempre no topo. E não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a vida funciona. Então, o que você tem que entender? O que é ser competente? Realmente competente, 100% competente. Será que para fazer determinada tarefa você tem que ser perfeito realmente? Você tem que ter 100% de competência? Ou você pode ir fazendo e à medida que você vai adquirindo outros conhecimentos, você vai ampliando, né? Você vai chegando à excelência, você vai ter aquela melhoria contínua. Será que não é por aí o caminho? Então,
O que é ser competente, a gente tem que entender muito bem aonde isso se aplica e o quanto se aplica e o como isso se aplica, certo? O que deve ser feito e como deve ser feito para você chegar naquilo que você quer chegar. Vou dar um exemplo. Quero fazer um café. Será que eu sou competente para fazer um café? O que eu preciso aprender para fazer um café? Então você tem que entender, tem que esquentar a água, né? Tem que colocar o filtro de café dentro do porta-filtro, caso você não tenha uma cafeteira, né? Você coloca a medida que você tem que colocar do café e aí você vai colocando, vertendo a água para fazer o café de acordo com o seu gosto. Então, você tem um passo a passo, você tem todos os ingredientes, então você muito bem é capaz de fazer um ótimo café. E eu iria adorar, com certeza. Então, é a esse ponto que a gente chega. O que deve ser feito para aquela tarefa realmente ser cumprida? Nós somos muito capazes, sim, todos nós. É claro que se faz necessário, às vezes, não sempre, ter determinado entendimento, determinada experiência e, obviamente, saber daquilo, dos passo a passo. Né? Mas isso não quer dizer que você seja incompetente, que essa questão seja para sempre. A pessoa que hoje, por exemplo, está galgando, eu vou dar um exemplo, está galgando algum cargo maior, enfim, ele pode não ter a experiência que uma pessoa que já está naquele cargo há muitos anos tem, mas ele pode dar os primeiros passos, né? E esses primeiros passos vão fazer muita diferença, tanto para ele, nessa caminhada, nesse conhecimento, quanto para aquilo que ele está se transformando, para aquilo que ele está se tornando. E entenda uma coisa, o universo é isso. É assim que funciona o universo. O universo não funciona de outra forma. Para ele evoluir, né, ele está sempre criando coisas novas, chegando num nível de complexidade, procurando por essa complexidade, para quê? Para sempre se reinventar. Por isso que existem novas constelações, por isso que existem novas galáxias se juntando com outras galáxias, ou como dizem, né, galáxias sendo canibais de outras galáxias e por aí vai. Mas por quê? Porque precisa sim haver uma evolução. E imagina, se o universo é assim, por que nós não devemos também, se fazemos parte dele? Né? Então, o que eu faço já serve para o propósito ou para essa determinada meta, para aquilo que se precisa? O que eu nunca deveria de fazer se fosse competente? Quando você pensa da forma contrária, muitas vezes isso te ajuda a ver pontos de vista interessantes. Por exemplo, se você diz, eu sou competente, e como eu sou competente, como eu sei fazer o meu café, o que eu nunca deveria de fazer, o que eu faria de errado para o meu café não dar certo? Olha como as coisas mudam de lugar. Quando você se coloca no lugar onde realmente você sabe o que você está fazendo, que você tem capacidade de fazer isso, você termina vendo o que você não precisa fazer para que aquilo dê errado. Eu tinha uma chefe muito engraçada que ela sempre dizia assim: Selva, quando você me trouxer o problema, começa pelo final e depois você me explica. Por quê? Porque é isso. Começa sempre pelo final. Então, qual é o final? Ah, eu sei fazer café. E aí, o que você vai deslanchar? Ah, como é que eu fiz o café? O café, esquentei a água e aí por aí vai. Se houve um problema com o café ficou forte, ah, então aí você vai rever os passos para entender por que teu café não ficou do teu gosto. É assim que a coisa funciona. É assim que você se torna competente. E se tornar competente é diferente de ser perfeito. É diferente de chegar à perfeição. Muito bem, falando em perfeito, vamos então para o nosso primeiro item, a problemática de ser perfeito. Em primeiro lugar, nós vivemos num universo que não é perfeito. Nada é perfeito. Tá? Sempre tem uma imperfeição e essa imperfeição é necessária para a evolução, óbvio, como eu acabei de falar. Então, qual que é a problemática? A problemática é a seguinte: a pessoa que é perfeita de manhã, ela cria expectativas muito altas. E muitas das vezes ela não consegue chegar nessas expectativas, né? Se autoexige demais
e tem uma autoestima baixa. Por quê? Por conta dessa exigência, dessa cobrança, dessa autocobrança que vai fazer com que ele ou ela tenha autocríticas. E aí, ao invés de analisar o que sabe, vai passar sempre a trazer na sua vida aquilo que não sabe. Então, vai fazer autocríticas e até rudes, brutas, fortes demais, que podem te levar, sim, a outros níveis dessa síndrome do impostor que eu já falei no primeiro vídeo. Síndrome do impostor, se não tratada, ela pode chegar, sim, à depressão. Então, novo desafio nos dá medo e não intentamos. Então, a gente termina procrastinando. Não inovamos e não fazemos por conta da perfeição. Quando a pessoa acha que é perfeita, ela não procura inovar. Por que ela não procura inovar? Porque ela não se acha capaz. Ela acha que o é 0, o é 80, né? O é 8, o 80. Ela não vê as nuances. Ela não vê aquele passo a passo de fazer o café. Então, é isso que você tem que entender. Se você está aí do outro lado e você não sabe por que muitas vezes se sente bloqueado, você quer fazer uma tarefa e você não consegue, pode ser a síndrome do impostor. E pode ser esse pensamento da perfeição, sim. Um pensamento que muitas vezes não está no consciente, e sim no inconsciente. Então, eu estou te dando os passos para você descobrir o que está te bloqueando, ok? Pode ser sim a perfeição. E a perfeição ela pode vir por N questões. E muitas vezes a perfeição elas vêm lá de crenças que nós adquirimos quando jovens ou até crianças. Fomos muito cobrados pelos nossos pais, fomos cobrados pela vida. Que mais? Sentimento de falta, né? De comparação com quem está mais à frente e de alguém que vai nos punir por isso. E aqui novamente vem essa questão de ou fomos punidos na nossa infância, na nossa adolescência, e a gente termina levando isso para sempre, ok? A busca pelo erro ou melhoria, isso pode esgotar não somente você, mas se você for, por exemplo, um líder no teu trabalho, geralmente o cara que é perfeccionista, a pessoa que é perfeccionista, ela não quer buscar a solução, ela procura culpados, ela procura entender o erro, mas ela não procura entender o erro ou culpados para uma melhoria. Ele deixa isso em primeiro ângulo, ele deixa isso como a personagem principal, quando na verdade não deveria, ok? Focar na solução sempre vai te ajudar muito mais do que você tentar achar culpados, sendo que você tem um conflito naquele momento. Você precisa procurar a solução. Os culpados e os erros a gente procura depois, mas para uma melhoria contínua, tá? Muito bem. Então, qual que é a solução? Serve para quem é perfeccionista, para quem tem a síndrome, né, do impostor por isso? O que ela tem que fazer? O primeiro item, entender quando é suficiente. Até quando eu tenho que estudar? Até quando eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar, eu tenho que treinar para ser o suficiente. Até onde vai o meu limite? Né? Depois, detectar todos os passos para o seu projeto e entender onde colocar realmente a energia. O que acontece? A pessoa que é perfeccionista, geralmente ela vai visar melhorar aquilo que ela sabe. E muitas vezes aquilo que ela não sabe, até ela pode correr atrás e perder tempo com isso, sendo que talvez aquilo não seja tão importante para a solução. Então, você tem que entender o que tem que ser melhorado, aonde você tem que deixar sua energia, para que você consiga resolver o determinado desafio, o determinado problema, a determinada ação. Ok? Então, muito cuidado com esse negócio de ser muito prolixo, de ficar procurando pelo em ovo, porque você termina gastando muito tempo e muita energia. E principalmente energia mental. O nosso cérebro é o que mais consome energia, né? Então, porque o nosso cérebro ele consome demais, principalmente quando o desafio é novo. Muito bem. Como isso impacta no seu dia a dia e no dia a dia da sua equipe, para quem trabalha, obviamente, com uma equipe? Você já chegou a perguntar para as pessoas que trabalham com você? Pergunte, isso vai te ajudar. O que é preciso fazer dentro daquilo que eu sei para resolver aquele problema? Então, eu sei daqui até aqui. Isso resolve o problema? Primeiro, resolve. Tá, então onde eu vou colocar minha energia? Aqui, aqui, aqui. Beleza. Eu tô sendo bacana com as pessoas que estão trabalhando comigo? Tá todo mundo entendendo? Eu tô
Nós estamos sendo sinérgicos? Estamos numa sinergia? Né? Estamos numa convergência? Ou não? Ok? Então, o que preciso, dentro do que eu sei, fazer agora, nesse momento, para aliviar esse problema? Certo? E o que eu preciso para que isso aconteça? Então, precisa de alguma coisa, precisa de alguém de fora, né? Eu vou dar atenção para essa pessoa de fora, preciso de comprar, adquirir alguma coisa. Então, eu tenho que levantar muito bem os pontos que são suficientes para fazer essa determinada ação. E não me enrolar para não procrastinar atrás de uma coisa perfeita que não existe, que isso existe na minha cabeça. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para o faz tudo. A problemática do faz tudo. Geralmente, o faz tudo é uma dimensão da perfeição. É a perfeição extrema. E aqui eu quero abrir um parênteses, geralmente para as mulheres, porque na verdade essa questão, e eu falei isso no vídeo anterior, a questão da síndrome do impostor nasceu a partir de mulheres, a partir de uma conversa, né, entre duas psicólogas, um estudo feito por duas psicólogas, em mulheres que tinham muito sucesso, que tinham se dado muito bem na vida. Então, elas demonstravam esse sentimento de eu não sou capaz, de eu não mereço o meu cargo, de que isso foi por sorte, foi algum erro do sistema, eu não deveria, eu não poderia porque eu não sou capaz o suficiente, eu não cheguei na perfeição e por aí vai. Então, o faz tudo, o que que é? É aquela vertente da pessoa que não se acha tão capaz e pelo fato dela não se achar tão capaz, ela se sobrecarrega, podendo chegar a burnout, burn-in e por aí vai, né? Então, as mulheres, elas têm uma visão do seguinte, como elas são multitarefas, e somos realmente, porque a gente tem nosso trabalho, a gente tem nosso estudo, a gente tem nossos filhos, a gente tem a nossa casa. É claro que o homem pode ajudar, mas não é a mesma coisa, e você que está do outro lado sabe muito bem do que eu estou falando. Então, não tem como, não tem como. Então, a gente se cobra muito, é uma autocobrança muito grande. Então, aí vem aquelas questões. Será que eu sou suficiente? Será que preciso fazer mais? Será que só sai perfeito mesmo quando eu faço? Se eu delego para uma outra pessoa, essa pessoa vai fazer tão bom, também quanto eu? É, sou eu que consigo fazer isso? Será que não existe outra pessoa que pode fazer até de forma mais rápida e melhor? E você não sabe pedir ajuda. Vou pedir ajuda para quê se a pessoa não vai conseguir fazer? Então, esses tipos de pensamento que a pessoa, principalmente mulher, num ponto muito extremo do perfeccionismo, termina indo para um lugar, obviamente, que ela não vai encontrar a perfeição, porém, ela vai achar que se ela acumular tarefas, ela fazer várias coisas, ela vai estar mostrando de um jeito ou de outro que ela é perfeita. E isso, obviamente, como eu já falei, pode chegar a complicações, não somente psicológicas, psíquicas, como físicas. E o que eu posso fazer, Selva? Qual é a solução quando eu me sinto assim? Então, entender que expectativas nós temos em relação a cada pessoa da nossa família, a pessoa que faz parte da nossa convivência, ou a nós mesmos. Por exemplo, se eu trabalho, se eu tenho uma secretária do lar que pode me ajudar, ou alguém, uma diarista que eu posso contratar, ou alguém que possa te ajudar, pode ser uma irmã, a sua mãe, enfim, por que não deixar com ela? Por que não confiar essa tarefa para ela? Nem que seja uma, duas tarefas. Então, você tem que ver até que ponto você confia nessa pessoa, né? Seja no seu dia a dia, dentro de casa, seja no dia a dia do seu trabalho. Quais atividades me interessam e quais não? E o que tem sentido para mim? Por que essa pergunta? Porque você vai colocar mais energia, isso é fato, naquilo que te interessa mais. Então, se existem coisas que te interessam mais e que você se julga melhor, faça essas. Delegue as outras. Aprenda a delegar.
qual o impacto de cada uma delas tem para o meu resultado? Então, assim, o que se eu tenho 10 tarefas para fazer, qual que vai me trazer resultado mais rápido? Eu vou conseguir fazer mais rápido, não vou gastar tanta energia. Ou seja, você vai ter que gerenciar essas tarefas, a fim de que você consiga terminar ou não, né? Repassar essa tarefa por outro dia, porque está tudo bem fazer isso, né? Para que você não se sobrecarregue. O que acontece se eu peço ajuda ou se eu delego uma tarefa? Eu pergunto, o que acontece para mim? Será que eu vou ser menos do que eu sou? Será que vou perder alguma coisa no meio do caminho? E se eu dizer que não? E se alguém chegar para mim e perguntar, meu chefe dizer assim, Selva, você poderia fazer isso aqui agora? Você vai dizer assim, gente, agora não dá. Se você dizer que agora não dá, porque você está atolada de serviço, tudo bem? E se a tua vizinha dizer assim, não, agora não posso cuidar do teu filho? Gente, se ela não entende, então desculpa, não dá. Agora não tenho condições. Aprenda a dizer não. Eu sei que para quem tem síndrome do impostor e tá nessa do faz tudo, é muito difícil. É muito difícil. Mas aprenda a dizer não. Vai exercitando isso aos pouquinhos. Fala não. Comece com pequenas tarefas, com pequenos pedidos, até você realmente ter certeza de que você pode e deve dizer que não. Ok? E por último, no que eu sou melhor? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Gente, você não é perfeita. Você dizer que você não pode fazer está tudo jóia. Ok? Chegar a dizer assim, eu não sei fazer um site. Eu não sei montar o setup das câmeras aqui. Eu não consigo fazer tal coisa. Eu vou ter que delegar. E tá tudo bem. Aí você parte para outra missão completamente diferente que não vai te sobrecarregar. Eu passei muito por isso. Quando eu era editora-chefe e eu trabalhava numa editora, óbvio, né? Fazendo, a gente fazia livros e apostilas para concursos públicos. Tudo eu abraçava, tudo eu tinha que fazer. Eu fazia tudo. Mas eu tinha uma equipe muito grande, mas eu centralizava demais. Né? Era uma característica também da época que a gente trabalhava. Eu sou da geração X, gente. Então, é uma característica dessa geração. Só que assim, a gente tem que aprender a delegar. Senão a gente se sobrecarrega. Ser workaholic não é legal para ninguém. Okay? Para ninguém. Foi muito bom em outra época. Quando você dizia, eu sou workaholic, trabalho 20 horas por dia. Ai, que lindo, durmo 4. Hoje é terrível isso. Você dizer que trabalha 15 horas, 12 horas é tenebroso. Principalmente para essa nova geração. Né? Então, não. Vamos viver, não sobreviver. Ok? Próximo, o especialista. A problemática do especialista. Ele sabe tudo. Ele tem que saber tudo. A competência é saber tudo. Conhecimento, assim, de tudo. Essa é outra que pega bastante, tá? Então, quando você não é formado, quando você não consegue, quando você não tira 10, quando você não tira a nota que você quer, você tem essa sensação de fracasso, de vergonha e você se sente um fraude. Eu ainda não sou formado, então eu não posso falar sobre determinada coisa. Eu tinha muito isso na questão da física. Eu não achava que, não, vou ser física quando eu me formar, não posso. Não, gente. No momento que você colocou o pé na sua faculdade, você já tem que ter essa postura. Então, muito cuidado com essa questão de se sentir fraude. E nunca tenha vergonha. Nunca tenha vergonha do que não sabe. Se você não sabe, aprenda. Isso que é mais bonito, né? Você saber que você é um eterno aprendiz, ok? A solução é possível saber tudo? Aí eu te pergunto, é possível você saber de tudo? Não. Não é possível, nunca será. Porque tudo ainda não foi descoberto, tá? O que aconteceria se alguém te perguntasse alguma coisa e você não soubesse a resposta? E você não vai saber, vai se assistir várias vezes na sua vida, na sua caminhada, onde você não vai saber. Seja como profissional, seja como pessoa, seja como pai, como mãe. Vai, e tá tudo bem. Sempre tem alguém que sabe mais do que a gente. Tá tudo bem. Mas não é por isso que você vai deixar de mostrar aquilo que você sabe fazer de melhor. Você deve apostar, de novo eu vou falar, a postura do eterno aprendiz. Né? O Cortella fala muito sobre isso, né?
Mário Sérgio Cortella, ele sempre fala bastante sobre ser um eterno aprendiz. A filosofia trata muito disso, né? Ter aquela questão de humildade, né? E humildade eu não estou falando aqui de conceitos de ter dinheiro, não ter dinheiro, não. Humildade eu estou dizendo assim, você ter humildade para você entender que nós estamos aqui para aprender. E que você nunca vai ser perfeito. Você sempre vai estar aprendendo. E isso que é mais bonito, né? Aprender sempre. E tomar muito cuidado com essa vozinha da autocrítica, né? E aí você pergunta para essa vozinha, quando a voz da autocrítica vem falar com você, você vai perguntar, não para ela, senão para você mesmo. Como eu posso tirar vantagem disso? Se a voz da autocrítica diz que eu não sei tal coisa, como eu tiro vantagem? Eu tiro vantagem me desmerecendo ou eu tiro vantagem procurando saber aos poucos aquilo que eu não sei? Ok? Então aqui, você tá entendendo que tem que ter uma jogada de cintura aqui, né? Então, você é espertinho. Muito bem. O gênio. Qual que é a problemática do gênio? Impaciência e não reconhecer o caos e a ordem. Já falei um pouquinho sobre isso, eu vou voltar. Aprendo e faço tudo de forma rápida e fácil, sem esforço no processo. Tá? Devemos entender o seguinte: processos são diferentes e têm diferentes níveis de complexidade. Um processo é aquilo que vai levar tempo para você aprender, vai ter um determinado esforço e sim, vai ter dificuldade. Precisa ter dificuldade, porque é na dificuldade que você aprende. Tudo aquilo que vem muito fácil vai muito fácil, e tudo aquilo que vem muito fácil ou é fácil demais é porque você não aprendeu. Então precisa ter uma dificuldade, precisa ter um tempo de maturação. Quando você planta uma semente, ela tem um tempo de maturação, né? O próprio fruto, né? O próprio fruto, quando está na árvore, ele tem o seu tempo para ficar maduro, né? Para você comer. Você não vai comer uma maçã verde. Tenta comer uma maçã verde, às vezes consegue. Primeiro que dura pra caramba, depois que é muito azeda. Então, tudo tem um tempo, né? A criança tem um tempo para se desenvolver, né? Tudo tem um tempo. Todo o processo possui essas características. Tempo, esforço, dificuldade. Então, qual seria então a solução, Selva, para eu entender que eu não vou saber assim, que vou ter um tempo, vai existir um processo. E tem outra coisa, gente, que não tá aqui, mas eu já vou, me veio agora e eu vou falar. Quando você faz um trabalho, quando você faz um estudo, não é sempre que você vai gostar desse estudo, desse trabalho, em todas as etapas do processo, do aprendizado. Não é. Ah, eu entrei, por exemplo, eu vou fazer psicologia. Tem uma matéria que eu adoro, mas tem umas matérias que eu detesto. Gente, não tem como. Não tem como você gostar de tudo. Vai ter coisa que você vai ter uma facilidade, vai ter coisa que não. E simples assim, e tá tudo bem. Então, aquilo que você menos gosta, que você sabe que você não vai é, usar muito, porque você não gosta, não é a sua preferência, não é aquilo que você quer, você não tem aptidão, você não toque, né? Não existe essa, sabe, esse gosto, né? Então, o que você vai fazer? Muito simples. Você vai pegar e você vai tratar o básico disso. Aprender o que tem que ser aprendido e pronto. E aí você vai depositar a tua energia naquilo em que você gosta e que você sabe que você pode melhorar. É claro que algumas pessoas dizem o seguinte, não, para você ser melhor naquilo que faz, você tem que colocar energia nos pontos que você é ruim. Não é assim que funciona, gente. Porque o nosso cérebro não trabalha dessa maneira, tá? O nosso cérebro, se ele detecta, se ele se sente ameaçado, ele vai sair pela tangente. Não é uma questão consciente, é uma questão inconsciente. Nós viemos assim de fábrica. Seva, podemos mudar? Podemos. Mas a pergunta que eu te faço, vale a pena? Vale a pena você se forçar o tempo inteiro a fazer coisas que você não gosta? Vale a pena? Bom, e qual que é a solução? Eu já tinha falado isso num outro vídeo e vou falar de novo. Pensamentos de tudo ou nada. Como? Aqui, como eu falei, caos e ordem. Entre o caos e a ordem,
entre o caos e a ordem, existem nuances, existem etapas, existem processos. Eu já falei disso. Não é 880. Pode ser 10, 15, 20, 25, 50, 79, né? Entre o caos e a ordem, existem processos para que o caos vire ordem e para que essa ordem vai virar caos novamente, porque é assim que funciona, né? Se você não tiver caos na sua vida, você não evolui. A pessoa que está muito tempo na zona de conforto, e ontem mesmo eu tive um caso de uma pessoa que veio assim para mim e disse: Selva, eu consegui um cargo muito bom, eu estou ganhando bem, mas eu me sinto sentada vendo a vida passar. Eu não gosto mais disso. E não é que eu não goste disso, é que eu preciso de coisa nova. Eu falei, tá, mas qual que é o seu problema? Ah, não, meu problema é que eu, por exemplo, eu não chego no final do mês. E é por tudo. Enfim, falei, ah, mas então o seu problema não é o que você faz ou deixa de fazer. O seu problema é o quanto você ganha. Então, o que que você tem que fazer para você ganhar mais? Então, a gente tem que ter muito cuidado com caos e ordem, né? Porque o caos, ele termina vindo para nós no momento que a gente fica muito tempo estagnado na zona de conforto. É claro, tem pessoas que ficam assim, vendo a vida passar. Mas, com o advento de tanta informação, é notório que as pessoas hoje em dia não se sentem tão confortáveis. Eu vejo isso com os meus consulentes, eu vejo isso com os meus alunos. À medida que o tempo vai passando e que as tecnologias estão nos devorando, eu sinto que essas pessoas, até mesmo essas de gerações, né, mais antigas, como o caso da minha, geração X, né, a Y, os millennials e tal, eles são pessoas que hoje elas estão correndo atrás. Por quê? Porque a tecnologia está, infelizmente, comendo a gente de colherada, assim, sabe? Então a gente precisa. E está tudo bem. É muito bom isso. Porque é sinal de que você está evoluindo. Ok? Então entenda que existem nuances, né? E a autoimagem fragmentada é porque quando você não se sente, vamos dizer assim, o gênio, você não se vê como você queria se ver. Você não é aquilo que você almeja. Então você se desconecta dessa ideia. Você se desconecta do gênio que você acha que você tem que ver. E aí isso acaba com você. Por quê? Porque eu não sei as coisas rápido, porque eu não assimilo muito rápido, porque tem um menino lá de 16 anos que já ganha milhões e eu aqui estou com 45 e não consigo. E aí você se compara. Isso é síndrome do impostor. Tudo isso é síndrome do impostor. Gênios, na verdade, eles trazem soluções, né? Meu professor José Abdala, ele, inclusive quando a gente fala sobre o Einstein e o Paul Dirac, que todo mundo, ele não gosta disso. Ele fala assim, não é que eles são gêmeos, é que eles fizeram as perguntas certas no momento certo e trouxeram, obviamente, aquilo que eles descobriram, né? E fizeram aquilo que eles deveriam fazer, né? Porque você achar que você é gênio, você tem que se tornar gênio, termina acontecendo isso. Você termina se comparando, quer chegar à perfeição, termina tendo burnout e tudo isso. Então saia dessa, ok? Saia dessa. O caos e a ordem, eles têm que andar junto. Existem nuances, ok? E não se desligue em hipótese alguma, daquilo que você quer. Não se afaste disso. Você chega lá, né? Na escadinha. Você vai chegar aos pouquinhos. Não é assim. Tudo tem um processo. Para o gênio, para a pessoa que se sente assim e se sente menosprezada, o que ela tem que fazer? Agradecer de pouquinho em pouquinho tudo aquilo, qualquer coisinha que consegue fazer, né? Todo desafio, toda dificuldade são partes do processo, tá? Quem é a minha referência? Eu estou me comparando com alguém. Quem é minha referência? Ah, minha referência é o Cortella, vamos supor. Ah, o meu, foi fácil para ele? Como foi a caminhada dele? Se você puder perguntar, você pergunta para a pessoa. Se você não conseguir perguntar, investigue. O que que ele fez? Qual foi a grande caminhada, o grande esforço que ele teve que fazer para chegar onde ele chegou? E aí você vai entender que muitas vezes a gente fala que as pessoas são gênias e isso, e não, são pessoas tão normais quanto. Só que elas trilharam um caminho que
conseguiram, não pela facilidade, lidar com as dificuldades e chegar onde eles queriam chegar. E por último, não menos importante, o visionário, né? Visionário, a pessoa que acha que é visionário e não é, que está na síndrome do impostor, ele tem uma expectativa lá em cima. Muito mais que o perfeccionista. Então, esquece isso. Desce, vai descendo. Chega mais próximo de você. Coloca outro eu do futuro aí, né? Chama o eu do futuro menos, tá? Vamos mudar essa tarefa para ele, ok? Sou uma cópia, não tenho nada a oferecer, porque todo mundo já descobriu o que tinha que descobrir. Isso não existe, tá? Todo mundo não descobriu ainda tudo que tinha que descobrir. Existem muitas coisas a serem descobertas, né? Ixi, lá vai pedrada, tá? Mas o pouco que você já sabe é suficiente para pessoas que não têm noção do que você faz. Somente sou competente se eu faço algo único. Deixa eu te contar um segredo. Todos nós somos únicos. Não existe um cérebro igual ao outro. Todos nós temos cérebros diferentes. Todos nós temos espíritos diferentes. Corpos diferentes. Todos somos únicos. Ok? Então você é única. Único. E a forma como você faz um bolo, a forma como você faz o relatório, a forma como você se apresenta, a forma como você caminha, a forma como você fala, é só sua. E sim, vai haver gente interessada em você. Sempre há. Ok? A solução para lidar com tudo isso. Como eu posso dar a partir do que eu sei? Como eu posso ajudar alguém? Como eu posso ser útil para essa pessoa? E creia-me, vai sempre haver alguém que precise de você. Sempre. Como meu conhecimento pode ser representado de forma única? E uma solução bem legal, que eu não coloquei aqui, mas que daria para fazer tanto para quem se acha gênio, né? Especialista ou até visionário, é você mentorar alguém. Mentore alguém. O que você sabe fazer? Ah, eu sei pintar parede. Ok, com certeza você vai ter alunos que vão querer aprender a pintar a parede com você. Ah, sou pintor de paredes. Eu aprendi faz pouco, não sou 100%, não sou o melhor, mas sei fazer o básico. Então, se você sabe fazer o básico, é suficiente. Mentore alguém que não saiba. Pegue pessoas que estejam interessadas em ter a mesma carreira que você tem. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Mentorem alguém. Ah, estou no seu serviço, mentora um estagiário. Mentora alguém no qual você vai deixar um legado. Você vai ajudar, isso vai te ajudar principalmente a sair dessa sensação de que falta alguma coisa, de que você não é perfeito e de que você não pode. Ok? Então, como vocês podem ver, a competência, ser competente ou não ser competente, vai muito daquilo que você tem que fazer, daquilo que você pode entregar. E se você não pode entregar, de novo, está tudo bem. Se você não pode entregar, delegue, peça ajuda ou comece a estudar aos poucos aquilo que você não sabe, apenas aquilo que você não sabe. E o restante, com certeza, você faz com um tapa nas costas, não é mesmo? Então é isso, gente. A nossa aula termina por aqui. Na próxima aula, eu quero falar sobre medo, comparação e a conexão com a nossa habilidade de modificar o futuro. Nós vamos falar bastante sobre essa questão de eu quero entrar em contato com o meu eu do futuro, eu quero pedir para o meu eu do futuro e tal. Mas você está pronto para isso? Porque de nada adianta você querer um futuro e você não começar a fazer no seu presente. Então a gente vai falar bastante sobre isso, vai falar de algumas deficiências desse ver no futuro. Existe isso, tá? Por que o teu cérebro atua dessa maneira? Por que você não consegue se ver lá? Tem muita gente que a gente pergunta assim, da onde você, como você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? As famosas perguntas que o RH faz, né? Ou que fazia, enfim. Aí a pessoa não consegue se ver. A pessoa fala da boca própria, mas ela não consegue se ver, não consegue galgar água lá na frente. O que será que tá? Isso é um bloqueio. O que será que está bloqueando a pessoa? Né? Então a gente vai falar bastante sobre isso, dessa conexão. Muita gente, quando eu
eu dou o curso do Acessando o Infinito, ela me diz assim, Selva, eu não consigo me conectar. É porque ela não tem a capacidade de se ver lá na frente. Então a gente vai falar bastante sobre isso, pra gente tentar solucionar isso de uma vez por todas. Combinado? Então, é isso, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. E a gente volta a se ver na próxima aula. Grande beijo. Aloha. Até.